Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar de 5 razões ou 6 razões que fazem com que a gente cultive suculenta ou que a gente goste dessas plantinhas. E no meio dessas razões eu vou dar modelos e vou falar para vocês, pelo menos o que causa aqui comigo é a pesquisa que eu fiz, o que acontece com a gente quando a gente está lidando com essas plantas. O que acontece que a gente se apaixona e depois não consegue voltar atrás, quer mais e mais plantinha e a sensação é muito boa quando a gente está lidando com elas. Se você gostou desse tema, dê lá seu joinha, se inscreva no canal, comenta, compartilha, tá? Diga o que você está achando. Eu queria agradecer os novos inscritos aqui no canal, dizer o meu muito obrigado, tá? Fiquem à vontade para comentar e dar a opinião de vocês. E nesse vídeo eu vou querer mesmo muita opinião de vocês. Eu quero que vocês me digam nos comentários por que vocês se apaixonaram pelas suculentas. Eu vou ter todo o prazer de responder e eu quero saber também o que levou vocês a gostar desse cultivo. Bora lá pro vídeo. Bom, em primeiro lugar, o que me fez, uma das razões que fez eu gostar das suculentas é que eu não tenho dedo verde. Não tenho. Eu sempre gostei de planta, desde criança, mas eu mais matava as plantas do que via as plantas ficar bonitas. E só ficava bonita comigo planta que era muito resistente, porque eu sempre gostava de comprar, já cultivei muita orquídea, mas as perdas que eu tinha eram muito grandes. Então eu acabava me decepcionando, porque eu não tinha sucesso. E com as suculentas foi diferente. A suculenta, a manutenção, que é uma das razões, que me deixou fascinada. Né? É uma planta que tem uma resistência incrível, incrível. E me chamou a atenção quando eu tive um período antes da pandemia que eu tive que mudar para São Paulo e elas ficaram aqui na minha casa, não pude levar. Quando eu voltei, essas plantas estavam vivas. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso dar mais atenção para elas, porque é essas aí que vão sobreviver comigo. Então, a manutenção é muito fácil, uma planta que você tem que dar, pode dar pouca água e ela vai ficar muito bem, né? Então, é uma planta resistente. Essa resistência me deixou fascinada, porque, nossa, se você não der adubo, ela vai também. Ela não precisa nem ser adubada, porque ela está acostumada a viver em climas extremos. Então, a manutenção da suculenta foi um dos motivos que me fizeram apaixonar por essa planta, que é tão resistente, eu já disse em outro vídeo, tão resiliente, a resiliência de perder o centro e nascer outra planta, de nascer uma haste floral no centro e ela começar a emitir bebês do lado. Então, imagina, essa planta é uma planta muito resistente e fascinante, né? Porque ela precisa sobreviver, né? Eu nunca vi uma força tão grande na natureza. Pode ser que tenha, mas eu não tenho conhecimento sobre isso. Mas isso me fascina nas suculentas. A manutenção fácil e a resistência dessa planta linda. Em segundo lugar, o que me deixou fascinada foi a beleza e a diversidade dessas plantas. Olha, observem bem essa planta aqui, com esses pelinhos, essas penugens, né? Olha só que coisa mais linda, que coisa diferente, né? Você não imagina que essa mesma planta é essa mesma planta. Olha que coisa mais linda. Então, a diversidade, a beleza dessa planta é uma coisa fascinante. A quantidade de cores diferentes que a gente encontra da suculenta, formatos diferentes. E a folha, né, a planta em si, você não tem necessidade de ficar esperando ela florescer para ver a beleza. A planta em si já é uma flor lindíssima. Então, isso me fascinou nas suculentas, né? Essa quantidade de texturas diferentes, cores diferentes, né? A quantidade de cor
né? São plantas multicoloridas, né? Que a gente fica encantado com elas. Olha só esse verde, que lindo, lindo, lindo. Aí vem para uma cor dessa que parece meia neon. Então isso me deixou fascinada nessas plantas. A beleza e a infinidade de belezas, né? Porque são tantas plantas, são mais de 10.000 espécies diferentes, né? Nem todas estão ainda catalogadas, está sempre saindo uma planta nova. Então não dá para falar quantas suculentas existem no mundo, né? Mas olha só a quantidade de opção que a gente tem em relação à forma, cores e texturas. É mais do que um motivo para cultivar essas plantas, né, gente? Bom, e uma outra razão também que eu acho que torna ela muito fácil, né, de fácil acesso, é o preço, né? A suculenta, você consegue comprar a suculenta por um preço, você compra uma bandejinha, vem 6 plantas, você vai pagar lá 20, 30 reais, né? Ao contrário de outras plantas, que você compra uma planta pelo preço de 6 suculentas, né? É lógico que depois que você começa a colecionar, você começa a se interessar por aquelas mais caras, mas para você que está iniciando o cultivo das suculentas, o preço da suculenta é muito bom e muito atrativo, né? Então isso é uma das coisas que faz com que a gente vai no supermercado fazer uma compra e acaba trazendo uma plantinha, porque o preço realmente está muito bom. Então isso faz com que a gente vai adquirindo mais e mais plantas. É lógico que né, existem outras coisas, né? Existem os preços variados das plantas, mas isso dá acesso a todos os tipos de pessoas, das classes diversas que tem econômicas, né? Então isso faz com que as pessoas tenham mais e mais plantinhas. E isso é uma coisa fascinante, né? Essa questão do preço, essa interação que tem entre as pessoas, né? Que trocam as plantas, eu acho isso fantástico. Eu dou uma mudinha para uma pessoa, ela me dá outra mudinha. Isso é muito importante, isso acaba atraindo a gente a conhecer mais pessoas, né? Porque são pessoas afins, que gostam dos mesmos motivos, que gostam das mesmas coisas, e acaba atraindo, né? E aí acaba aumentando a sua rede de relacionamento. É apaixonante, não é? E uma outra razão que eu acho que é uma das que mais fascina os suculenteiros é a multiplicação fácil, né? Essa planta, ela se multiplica de uma maneira muito tranquila, né? A gente faz muda através de folhas, a gente faz mudas através de estaquias, corta um galinho, planta lá, a planta nasce. A gente faz o corte na planta e ali naquele tronco que ficou sozinho ali brota mais brotos. Então vai chegar um ponto que você não tem onde colocar a planta, né? Porque ela se multiplica muito fácil. Então, se você começa a cultivar e levar o cultivo a sério, em pouco tempo você tem muitas plantas. Por quê? A multiplicação é muito fácil. Do contrário de folhagens e outras plantas, a suculenta, para mim, eu acho que é uma das que se multiplicam muito rápido e com uma beleza incrível, não é, gente? Isso é fantástico. Eu ainda quero aqui nesse vídeo que vocês me contem o que o sol tá sumindo, qual é o motivo e qual é a razão, tá? E eu vou contar para vocês no final desse vídeo qual que foi a razão que me fez gostar e cultivar suculentas. Então fica aí até o final, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa história, tá bom? E uma outra coisa muito interessante que é a capacidade que a gente tem de colecionar essa planta, né? Ela é muito colecionável justamente porque existe N espécies dessa planta, né? E então fica muito fácil, né? Você tem uma, adquire outra e esse vício do bem, né, que as pessoas falam, que eu acho que nem deveria ser chamado de vício, porque não é vício.
essa paixão para a suculenta, ela tem um motivo, tem um porquê. Por quê? Por que a gente se apaixona tanto? Porque quando você está mexendo ali com a terra, né, você tem um contato com a natureza, mesmo você morando num apartamento, você consegue trazer a natureza para dentro da sua casa no cultivo das suculentas, porque ela ocupa muito pouco espaço. Então isso faz com que você tenha esse contato com a natureza, mesmo em espaços pequenos. É aqui o meu exemplo, por exemplo. Se fosse há uns 2 anos atrás falar que eu ia colocar tanta planta aqui, ninguém ia acreditar. Mas a suculenta te dá essa possibilidade de ter várias plantas num espaço muito pequeno, né? Então isso te dá uma tranquilidade, né? O trato ali com a terra, tá? Alivia o estresse, faz com que você se sinta melhor, que você se sinta bem. Isso é muito bom. E só o fato de contemplação que a gente exerce sobre essa planta, né? Aquele cuidado que você tem com ela, aquele propósito de ver com que ela cresça, com que ela fique bonita, te dá uma satisfação muito grande. Isso é muito bom quando a gente vê e tem aquela surpresa, né, que a plantinha está respondendo bem ao nosso cultivo. E isso traz uma sensação muito boa. E uma outra sensação muito boa, eu vou colocar na tela esse nome porque é meio complicado, chama Mindfulness. É o foco. É quando você foca os seus pensamentos, né? Nesse momento, quando você está lidando com as suculentas, você esquece do passado, foca no presente e não se preocupa com o futuro, né? Olha só que maravilha, gente! E é realmente isso que acontece. Quando a gente está lidando com essa planta, a gente não consegue pensar em coisas ruins. A gente foca realmente. A gente fica ali totalmente no presente, mexendo e lidando com a terra e emanando só coisas boas, né? Por isso dessa paixão pelas suculentas, por isso que as pessoas que não entende, né? Que não entende, fala, mas por que a pessoa gosta tanto dessas plantas? É porque quando a gente começa a lidar com elas, a gente entra nesse foco, nesse mindfulness, né? Que é a concentração total. Olha só que maravilha! Então vale muito a pena. Eu não gosto que chama de vício, porque não é um vício. É uma sensação muito boa que a gente gostaria muito que todas as pessoas experimentassem. Porque nós estamos ali lidando com um ser vivo, né? E esse ser vivo é muito lindo, muito grato, e isso é uma coisa muito linda. Bom, agora eu vou falar para vocês, fica aí, tá? Por que que eu me apaixonei por essas plantas? Eu sempre tive suculenta na minha casa, mas não dava muita atenção para elas, não, porque assim, elas eram tão fáceis de cuidar, então eu não me preocupava muito com elas, né? Elas estavam lá, elas sobreviviam e tudo bem. Mas eu tive um problema de saúde e descobri que eu tenho uma discopatia degenerativa na coluna. E quando eu descobri esse problema, eu fiquei bem deprimida, muito triste, porque eu joguei vôlei a minha vida inteira, eu não podia jogar mais, não posso fazer caminhada, não posso ficar sentada, não posso ficar deitada. Eu fiquei bem deprimida e comecei assim, ia para o hospital sempre sentindo dor. E nesse tempo que eu tive, eu comecei a olhar para as plantas, para as suculentas. E eu comecei a cuidar das plantas, né? Comecei a dar mais atenção para elas. A partir desse momento, por incrível que pareça, os meus surtos de dor diminuíram assim de uma quantidade enorme. Eu tenho quase um ano mais ou menos que eu não tenho um surto daqueles violentos de dor. Então, dá para entender o que essas plantas fizeram comigo. Eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu tenho certeza que todo mundo tem uma história assim,
né? De alegria, né? Que fez com que você visse o mundo de outra forma. E no meu caso foi isso, né? Quando eu estou mexendo com essas plantas aqui, eu me esqueço do mundo, eu fico muito feliz, né? Eu falo para os meus filhos, porque eu gosto muito de ouvir música, então eu coloco uma música para elas, e eu falo para os meus filhos que eu tô próxima do estado de iluminação, quando eu estou mexendo com essas plantas, porque meu estado de vibracional, de energia, fica muito bom, fica muito gostoso, né? Tanto que as minhas dores vão embora quando eu estou mexendo com elas. Então, por hora, a cadeira de roda tá cancelada. Ai, mas eu estou muito feliz de compartilhar isso aqui com vocês, tá? Eu gostaria muito, muito, muito que vocês me dissessem aí nos comentários o que fez com que você se apaixonasse tanto, tanto por essas plantas. Me diga, por favor, tá bom? Sinta-se à vontade. Eu queria agradecer quem ficou comigo aqui, me desculpa por não mostrar muitas plantas, mas eu acho que esse assunto é um assunto importante de se dizer. E muito obrigada, tá? Por quem ficou aqui comigo até o final. Dizer que fiquem bem, que essa semana seja uma semana maravilhosa, cheia de alegria, cheia de bênção, de realização, tá bom? De muito sucesso. Eu quero dizer que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até quarta. Beijinho. Tchau, tchau.